Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é o NunaCast. Hoje eu estou aqui com a Francisca Cury, uma arquiteta, uma mulher do seu tempo, pensadora, influenciadora, uma pessoa que transita pela arquitetura, pela literatura, transita pela política e tem um alcance entre as pessoas que ela conhece, sempre com uma fala provocativa, uma fala criativa, de alguém que pesca o que está acontecendo e tenta transformar isso numa boa conversa. É com essa mulher que eu falo hoje, para que essa conversa gostosa aconteça aqui entre nós, no NunaCast. Então, com vocês, Francisca Cury. Oi, Adriana. Tudo bom, Francisca? Tudo certinho. Obrigada por ter aceitado o convite. Uma delícia estar sempre com você. Então, e a gente vai falar de muita coisa, né? Assim, eu sei que você é uma pessoa que tem aí um alcance, uma abrangência muito grande, né? As nossas conversas são intermináveis muito pela sua natureza curiosa, né? Uma pessoa curiosa, eternamente curiosa. Mas hoje, especificamente, nós vamos começar falando de acessibilidade. Tá bom. E antes disso, trazer você para a mesa, para a pauta. Fala de Francisca Cury para nós aqui. Então, eu sou Francisca Cury, né? Fiz arquitetura na Universidade Federal. Sou muito orgulhosa de ter estudado na Federal. Acho que é um impacto muito grande na minha vida e vejo que de outras vidas também. E, né, eu, uma curitibana vinda do Jardim Social, vivendo naquela bolha, você vai para uma universidade, aquilo é outro mundo, né? Nos anos 80 ainda, fim da ditadura, aquilo eu fiquei louca naquele lugar lá. Foi um choque, Foi. Uhum. E vejo hoje, assim, que o choque foi maior, entendo que hoje o choque foi maior do que, na verdade, eu senti. De toda a mudança de pensamento, de ver o mundo e tal. Só um parênteses, o que foi mais difícil para você? Quando eu tenho uma história parecida, eu estudei num colégio de São Paulo muito conservador, jesuítas, durante 12 anos, e quando eu fui para a universidade, fui fazer Casper Libero, jornalismo na Paulista, na Gazeta. Eu não aguentei, não tive como aguentar a faculdade. O choque foi tão grande que eu precisei recuar e ir para um lugar mais contido. Mas para você, como é que isso... Para mim, assim, arquitetura, e daí na primeira semana de aula, os alunos, né, os contemporâneos, né, os veteranos, contemporâneos e veteranos, eles já estavam fazendo uma greve porque não tinha prancheta e não tinha banco da prancheta, né, na época, para todo mundo. Então a gente chega lá numa segunda semana de aula com uma faixa no final do corredor, assim, tipo escrito, eita, curso meia bunda. Uau! Sabe? Uhum. Então... Só isso já te tirou do lugar. Sim, né? E depois de sentar no chão e começar a aprender a fazer cartaz, aquelas letras bem que a gente fala, né? Letra de arquiteto. E ali foi, né? Mas assim, e um pouco de esperar aquela coisa de colégio, de apostila, de livro. Não, o professor chega lá, fala, e você que corra atrás para anotar e para pesquisar e para... Sim, aprender, né? Pegar alguma coisa que o livro que ele citou e tal, e vamos embora. E eu tive essa dificuldade de realmente se adaptar. Não ter ido bem nas primeiras provas e tal, né? E daí quando eu vi que o negócio era realmente puxado e tal, daí quando você entra nas disciplinas da engenharia, eu vou bem nas disciplinas da engenharia. Né? E levo também o choque. Quando todo mundo tirava 2, 3 numa prova, e era aquela disciplina, aquela coisa, todo mundo reprova. Todo mundo, sim, sabe? Tinha essa fama. E daí, eu chego lá e tiro uma nota super boa, 7 e pouco e tal. Mas daí você pensa, não, mas eu não sou todo mundo, né? Vamos continuar. Mas você, e o bom da faculdade é aquela coisa de você conviver também com... Não é porque você entrou numa turma que você vai morrer, né? Você vai terminar a faculdade com aquela turma. Não, sim. Vão ficando os peixes pelo caminho, né? E tanto que a minha turma teve um grande número de formandos, porque foi
que a mudança de semestral para anual, e volta, e vira anual, e vira semestral, sei que... Sobra ali meia dúzia que você vai carregar para o resto da vida. Era 18, 20 pessoas formandos por turma, a minha deu 44. Nossa, foi bastante gente. Foi uma limpa, né? Daí também aqueles que estavam quase sendo jubilados se formaram. Então eu convivi com os mais antigos, né? Que estavam ali também se formando junto e tal. Então, nesse sentido que realmente a universidade, acho assim, muito que formou meu caráter político, minha visão política, participei de outras assembleias, de outras greves que teve na universidade, e né, invasão de RU, lavar panela no RU, sabe, ajudar as senhoras lá e tal. Deixa eu te interromper um pouco, assim, você está falando, e pelo que a gente se conhece já há algum tempo, você é uma arquiteta que não... fugia da prancheta, né? Você não foi uma arquiteta nesse sentido, né? Não. A tua atuação como arquiteta, ela é diferente. Ela se deu... dentro do mercado, né, que daí eu juntei todo mundo, né, todos os players aí do mercado da construção civil, engenheiro, decorador, lojista, arquiteto, indústria e tal, e as associações. E ali eu descobri né, a parte de organização de eventos, né? Sim. Então foi aí que dentro da arquitetura me levou para isso, né? No começo, lógico, eu trabalhei na Prefeitura de Maringá uns anos, projeto de escola, projeto de creche. Ali você também aprende as questões políticas, né? De um projeto social, né? De um projeto. Sim, o que é necessário, as leis, a burocracia. A burocracia, a licitação. Sim. E como é que tem que estar o projeto e tal, né? Então, a experiência também de trabalhar numa prefeitura também é muito grande. Eu acho que todos esses lugares aí, voltado para o público, para políticas públicas, pautas públicas, é uma visão, né? Você vê o que... Não é aquela coisa, não é porque você tem dinheiro que você resolve também, e também é o problema de não ter o dinheiro e também resolver, como é o problema da universidade, que a gente sempre escuta eles, né, sempre falando do dinheiro, e na gestão passada e no governo passado federal foi horrível. Né? Só... Que entra a necessidade e a vontade e a concretização, sim, né? E a visão... Tem um longo caminho que às vezes não se realiza, né? E a visão política do governo federal tem que ter sobre a educação, né? Que quiseram e tentaram, e daí aí a gente fica vendo concertos, né? De querer vender a universidade, de caracterizar que a universidade pública todo mundo é de esquerda, ninguém trabalha, sabe? Então, sim, só porque uma pessoa está lá no microscópio 8 horas, não, ele não está trabalhando. É um pesquisador. Está fazendo uma pesquisa para salvar o mundo, mas não está trabalhando. Não está trabalhando, porque né, aquela visão de que trabalha 8 horas por dia, só sala de aula, e não, né? Então, para mim, assim, eu sempre falo né, a gente vive pensamento um pouco foi mudando, que era sempre uma honra, né, o filho passar na federal, e a gente já vê pessoas assim, lógico, são raríssimas, mas que às vezes com essa resistência passa na federal, mas não, vai fazer numa outra universidade paga porque não tem greve, sabe? Abrir mão de uma experiência de vida que eu acho assim que transformadora, né? Eu falo para falei assim, deixa o piá aí, deixa a menina aí, tem que andar de ônibus, como é que não, né? Mas aí a gente vai entrar noutra, isso, né? Mas aí então vamos falar disso, porque assim, o teu olhar da arquitetura, com a história que você tem, então você teve o teu escritório, fez eventos com o Espaço de Ideia, você foi uma das gestoras, das realizadoras da mostra Mais por Menos, que já era uma proposta para trazer itens de decoração, esse lugar um pouco mais elitizado, mais acessível a uma classe que pudesse entender arquitetura e design de interiores num lugar mais democrático. Eu fiz com você um projeto lindo ali na FAS, que nós fizemos para os meninos, né? Sim, transformamos um lar de meninos, fizemos essa exposição lá no Shopping Miller, e teve uma pegada bem humana, trazendo os nomes da arquitetura e do design para um lugar bem social, né? Da necessidade social. E aí acontece algo na sua vida pessoal, né? Você tem uma questão aí, aparece uma fissura, alguma coisa, e depois de quantos anos de vida
Com quantos anos você tinha? Não, eu já estava há 20 anos no mercado mais, mas isso. Mas com mais de 50 anos. Isso, quando de repente você tem essa questão de não andar mais, né? E então, aí faz exatamente 7 anos e pouquinho, né? Foi em janeiro de 2016. Né? Então, em 2015, eu estava trabalhando no IPCC num cargo político. Né? Isso, que você está aí, né? É o teu DNA. Que era, né, sabia que era um cargo político, que dependia do governo na época. Um trabalho que era no Instituto Pró Cidadania, que hoje, infelizmente, também por questões políticas não existe mais, mas que naquele momento fazia um trabalho um trabalho social junto com a FAS, de apoio à FAS. Sim. Que como a gente era um instituto, a gente tinha liberdade para comprar cesta básica, para comprar colchão e tal, através de várias doações e vários projetos. Enquanto a FAS, como prefeitura, tem que fazer licitação e tal, uma vez por ano. Então, tinha todo esse apoio social, né, junto. E aí eu entrei no IPCC como presidente, fiquei 2 anos como voluntária, e realmente é um cargo voluntário, de a gente realmente não ter salário, né, presidente de qualquer instituição, né, dessa natureza. Organização sem fins lucrativos e tal, o CIP, vários aí, são todos os cargos, né, toda a diretoria é voluntária. E depois, por eu estar lá dentro, me envolvi com a questão das lojas Leve Curitiba, que também acabaram, que era um nome tão bonito, mudaram o nome e tal, que era realmente as lembrancinhas, né, de souvenirs. Tinha no Mercadão, na Ópera de Arame, no Tanguá. Tinha nos pontos. Sim. Desde caneca, vários... Capivara. Camiseta e tal, né? Foi aí que surgiu a capivara, fizemos a capivara de pelúcia. Eu lembro que você até abria, tinha os filhotinhos, né? Isso é uma lembrança, era assim, bem bonitinho, bem isso. Querido. E dali me envolvendo, e também em função do escritório, e conversa aqui, conversa ali, eu saí da presidência e assumi a gerência das lojas Leve Curitiba com toda a equipe que já existia. Sim. Né? Equipe de apoio, eram tudo funcionários do IPCC. Né? E essa venda das lojas que trazia dinheiro para essas ações que a gente podia realizar rapidamente. Né? Uma enchente, precisa de colchão, compra. Não, todo ano compra cobertor. Né, a Márcia teve na época a ideia, o pessoal precisa de meia, cueca, isso com a verba da Leve Curitiba. Da do Leve lucro. Curitiba e de outros projetos de captação que o IPCC Aí fazia. Esse aporte financeiro ia para essas ações sociais. Isso. Então, aí eu fui para a loja, só que um ano depois menos de um ano eu comecei a ter problema nas pernas, né, de não sentir e tal. Quando virou o ano porque aí realmente ficou bem grave. Quando eu fui ver, eu entrei no hospital andando e não andei mais. Isso foi em janeiro de 2016. E aí isso te coloca numa cadeira de rodas. Sim. E aí isso muda toda a tua relação, né? Você com a sua rotina e com a cidade. Sim. Com esse espaço urbano que até então você olhava como uma arquiteta, que também olha para o social, que olha para outras questões aí do dia a dia. Eu participava dos meninos, dos urban sketchers, né? Dos croquis urbanos. Eu lembro. Eu ia lá, no começo eu desenhei, depois comecei a fotografar. Então, essa coisa da fotografia hoje me dói no coração, de não conseguir fazer do jeito que eu fazia antes. Continuo fotografando muito, mas às vezes se depende, né, de quem está te conduzindo, de quem está te auxiliando. E me põe numa cadeira. Durante 2 anos, praticamente, vivi em função de muita fisioterapia. Né? Foi onde eu também entrei na canoagem. Então, assim, é muita coisa na minha vida. Sim, acho que a partir daí é uma nova vida, né, também. Tem uma ressurreição para outras coisas também. Sim, e me aposento, né, já estava... Não era nem o objetivo de me aposentar, mas daí aproveito lá, enfim, a questões de benefício, me aposento. E mesmo até 2019 eu trabalhei, fiz eventos,
Menos, lógico, mas Claro. fiz eventos, fiz uma parte de um evento grande que teve no Positivo sobre florestas, um evento mundial, tinha 5.000 pessoas em Curitiba, só para esse evento, foi todo lá na Universidade Positivo, mas depois veio a pandemia, daí parou. Aí parou geral. Aí a gente parou e cada um foi ver o que ia fazer da vida. Isso. Inclusive, se a gente ia sair vivo dessa, né? Começa por aí. E aí, daí na pandemia, eu ali, né, eu falei assim, olha, tá todo mundo vendo como que é a vida de uma pessoa com deficiência dentro de casa, né? Porque hoje a dificuldade maior das pessoas com deficiência hoje é sair de casa, né? Então, e aí eu vou trazer uma experiência, vou dividir. Eu tô com uma tia minha que recentemente foi morar na minha casa, que é cadeirante, e quando não mora também, eu levo ela para alguns lugares, e aí eu fui perceber a inacessibilidade da cidade numa condição dessa. E é assustador. Sim. Né? É assustador, assim, os entraves, os desafios, como é que fala? Os obstáculos que você encontra no dia a dia para simplesmente transportar uma pessoa é inacreditável. Só quem sofre na pele para entender que aquilo não vai acontecer da maneira como você imagina. Primeiro que não é todo mundo que consegue comprar ou consegue pelo SUS, tudo é muito demorado, tudo tem que ter laudo disso, laudo daquilo, um monte de assinatura para conseguir uma cadeira motorizada. Porque muitos poderiam ter. E é caro uma cadeira motorizada? Caro, Quanto que custa? Desculpa a pergunta, uma média? Hoje, no mínimo, 30 mil. Nossa. No mínimo. E tem financiamento, mas, então, assim, nas deficiências permanentes e mais graves e tal, já tem pessoas que têm, e a cada, sei lá, não sei dizer, mas que trocam a cadeira daí também, depois de um tempo. Né? Mas, por exemplo, toda a oficina, toda a manutenção da cadeira também é por conta da pessoa. Do cadeirante, da pessoa que usa. E pessoalmente, na sua vida, o que mudou? O que mudou para você? Ou o que mudou no olhar das pessoas sobre você com esse novo status? Então, é aquela coisa que a gente também está discutindo muito, né, neste momento daí do mundo, as questões capacitistas, né? Que para mim o mais reflete assim, que já aconteceu. Ai, mas você é tão bonitinha. Falei, o que tem de ser bonitinha na cadeira? Então, aquela coisa, tudo meio uma piedade, né? Infantiliza a pessoa com deficiência, sabe? Principalmente a mulher, né? Não o homem. Ou então o homem, ele vai pra academia, nossa, ele é um exemplo de superação, porque ele tá na academia e puxando ferro e tal. Sabe, mas é a vida dele, ele é uma pessoa com deficiência. Sim. Sabe? Você é uma pessoa sem deficiência. Então, até onde se sabe, né? Cutuca pra ver. Então, me levou a ter esse olhar, daí também coincidiu que durante a pandemia, em agosto de 2020, foi aprovada a nova norma brasileira, NBR 9050, que é o número, né? As normas da NBR têm números, e da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, ali, essa associação, ela normatiza tudo. Esse copo, tudo está normatizado, e principalmente em termos de construção é um dos principais, né? Então, ter a norma do cimento para construir prédio, assim, para construir, sabe? A norma, quanto de água, quanto de cimento. Então, a NBR 90, ela detalha todos os itens para uma residência, né? Para você construir um prédio e os apartamentos, as unidades, hoje, salas corporativas. A única coisa que ela não interfere é a casa, mas a gente já estuda bastante a casa sem obstáculos. Né? Então, que também esse é um assunto, né, que eu tenho conversado bastante com os amigos arquitetos, de estarem fazendo casas no dia de hoje de alto padrão, sem espaço para elevador. Sabe? Então, principalmente se você tem 2, 3 andares, é inviável, né? E não que você precise colocar o elevador hoje, mas o espaço para o elevador, sim, tá? Numa casa que você vai gastar 5 milhões, isso,
Mas o cara não pensa no futuro, que ele pode quebrar a perna, que ele pode... o filho e tal. Sim, ou ter uma imobilidade até temporária, né? Sim, não precisa ser... Lógico, né? lógico. Mas, puxa, 2, 3 meses ali com uma outra condição. Então, assim, E assim, desculpa te interromper, mas uma das coisas que eu percebo, você mesmo chegando aqui percebeu, nós estamos numa casa antiga, onde a legislação não passava nem perto desse lugar, né? Sim. E aí a gente tem que improvisar o transporte desse cadeirante ou dessa pessoa que tem alguma vulnerabilidade. Como é que fica essa legislação para coisas já edificadas, para situações que já estão aí? Então, falando de edifícios, né, unidades habitacionais, prédios de apartamento ou prédio comercial. Esses, eles têm que se adaptar. Tá? A desculpa não é não ter dinheiro. Tá. As prefeituras estão usando a NBR 9050 para aprovação dos projetos. Tá? Então, a escada, a rampa, o elevador, né? Todos os acessos, né? Tem que estar dentro dessa norma. Sim. E porque, por exemplo, no prédio que você também ocupou, né? Que era das salas comerciais lá da minha família. Aquele prédio, por exemplo, ele tem lá o elevador, vai até o subsolo. Mas o construtor, ele vendeu todo o estacionamento para uma empresa. Essa empresa não quer que a porta do elevador no subsolo abra, sim. A não ser que seja um cliente dele. Sim. Caso contrário, ficou não. Fechada durante um tempo, hoje não pode, o bombeiro não permite mais. Mas é aquela coisa, a pessoa entra com o carro, ela não pode ir lá no elevador e subir no prédio, ela tem que sair pela rua. Né? Hoje não pode mais isso. Sim. Então você pega os edifícios novos, por exemplo, aquele edifício, eu não lembro o nome, mas na frente ali do Miller. Então você pega um elevador do subsolo até o térreo, passeia pela aquela grande praça que tem no meio do prédio. Para depois pegar um outro elevador e ir direto lá para o consultório. Né? Esse é um exemplo porque é um consultório de uma médica minha. E para o comercial é a mesma coisa. Você sobe até o nível e ali você passa pelas catracas, essa questão de segurança toda. Né? Então, ainda estão fazendo coisas erradas, mas os prédios novos, eles são obrigados a seguir uma série de normas que a própria Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, ele praticamente se antecipou e os prédios... lá, você vai fazer uma unidade um prédio, uma unidade... sim, um empreendimento, né? Um empreendimento. Lá tem 50 apartamentos. Você hoje é obrigado a deixar... Tem um número mínimo de apartamentos no térreo ou no garden que possam ser para... E mesmo assim, todos os apartamentos, o banheiro, que é o grande problema, né, do cadeirante, o banheiro... Um dos banheiros tem que ser adaptável. Tá? Ele não precisa estar pronto. Mas ele está apto a ter todas as modificações necessárias ali. Né? Hoje ele tem que ser, não é aquele banheiro comprido que a gente entrava e lá o box no fundo. E qual que é a nomenclatura? Porque até outro dia a gente chamava de PNE, né? Não esquece. Então isso não existe mais. Não. Eu tô até cometendo uma gafe, mas para muita gente assim como eu, talvez não tenha se atualizado. Qual que é a nomenclatura hoje? A nomenclatura é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Daí, qual a deficiência dela? A mobilidade reduzida, ela não anda, ela é deficiente visual, ela é deficiente auditiva, ela é monocular, né? Tem uma série, ela é ostomizada, daí vem as deficiências invisíveis, que daí é outro assunto também. Tá. Né? Eu já queria entrar aí, mas aproveitando aí que a gente sabe que você acabou de voltar da Europa, você estava em Portugal, né? Sim. Delícia! Comer um pastelzinho de nata, um vinho bom. Uns, né? Uns todo dia. Enfim, então você teve muitos de nós já ou mora na Europa hoje em dia, mas qual que é a tua visão sobre essas cidades, né? Esses planejamentos urbanos do velho continente, que tem sempre um olhar mais cuidadoso e mais contemporâneo para isso, e aí, né, volta para o Brasil, dá uma desanimada, né, eu imagino. Pelo contrário, porque assim, a parte de hotelaria, eles estão super atrasados. É mesmo? Né? Eu passei os perrengues lá para tomar banho, porque assim, eu não consegui entender o que eles seguem,
Mas o banheiro adaptado, o banheiro do quarto adaptado, daí você pede o quarto adaptado, né? Tem que ser um quarto grande, com espaço para cadeira, o banheiro e tal. Você pede antes. Sim, olha, eu sou cadeirante, eu quero um quarto adaptado. Sim, você tem que reservar antes. E dois, né? Passei por 4 cidades, 4 hospedagens, 2 banheiros com banheira. Não tinha chuveiro? Não, tinha chuveiro, mas dentro da banheira. Não tinha um Nossa! Não tinha chão. Você tinha que entrar na banheira para poder tomar banho. Para tomar banho, né? Isso é um perigo para idoso. Isso é um perigo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. De 0 a 100 anos. Não existe mais. Ou você tem a banheira e o box, entendeu? Mas hoje você... isso em hotelaria é inadmissível. Não pode existir. Numa residência, eu também sugiro que é inadmissível, né? E como que você fez? A amiga ajudando e a gente na força do braço. Do braço. Né? Entendi. Então, assim, né? A gente imagina que todos esses estabelecimentos, principalmente assim, por serem turísticos, receberem gente do mundo inteiro com todo tipo de necessidades, deveriam estar adaptados. E não estão. Não estão. E a cidade se adaptando. Ali, por exemplo, em Lisboa, naquela grande área turística que é desde a Torre de Belém até ali o Mosteiro dos Jerônimos e tal, eles já trocaram o piso por uma placa de cimentícia, então a cadeira anda super bem. Sim. Mas então estão se ajustando. Mas é muito recente, né? É muito recente. Aí você pega uma cidade como Porto, que é cheia de ladeira para cima, é tudo pelo carro. Né? Então, assim... Não tem como andar pelas ruas. Muito, muito difícil. Entendi. Mas com as amigas, né? Isso, com a rede de apoio que tem em volta. Com a rede de apoio ali, vamos. A coisa vai. E foi muito legal. Eu fui para Santiago de Compostela e eles na grande praça, na frente daquela igreja onde chegam os peregrinos. Também já tem as faixas para você andar de cadeira e conseguir... Entrei na igreja, tudo certinho. Mas com a rede de apoio também me ajudando a empurrar, porque não é aquela coisa plana, né? Pelo contrário. Para chegar tem que... alguém tá empurrando e tal. Sim. Né? E aí, assim, deixa eu te perguntar. Hoje é possível... Qualquer pessoa com algum tipo de deficiência, né? Pessoas com deficiência, terem autonomia? Isso é possível hoje? Principalmente num país como o Brasil? A autonomia vai ter aquele que tem, por exemplo, mobilidade reduzida, que usa, né, a muleta como apoio, mesmo assim, a dificuldade. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje usa a muleta, ela tem a mesma dificuldade de um idoso. Né? Sim. Então, as cidades estão longe de ser 100%. Porque eu falei uma frase engraçada que ficou numa conversa também, numa live que eu fiz com o arquiteto Eduardo de São Paulo. Eu falei uma frase e ele gostou. Ele gostou e ele fala, porque se a acessibilidade fosse 100%, eu chegaria aqui e ninguém... a Francisca chegou. Entendeu? Se eu vou num restaurante, se tá tudo certo, as mesas, as distâncias entre as cadeiras, eu chego sozinha. Não é um evento, né? Chegou uma pessoa que a gente precisa se mobilizar para atender. Porque eu brinco, né? Eu falei assim, porque não sei o quê, vai dar confusão, sabe? Esses dias eu cheguei num lugar e né, falando desse assunto, tava com um grupo, estávamos em 4 arquitetos. Daí, um amigo me empurrando, chegou num lugar, não vou citar nomes porque eu gosto do lugar, mas já falei. Você chega lá, a porta de acesso do cadeirante fechada, porque dentro colocaram mesas na frente. Sim, como se aquilo não fosse necessário nunca, né? E era o único acesso. Quer dizer, o arquiteto faz o projeto, respeita a norma, põe a área de acesso que tem que pôr, o cliente gasta, põe a porta que tem que pôr, a rampa que tem que pôr, mas o próprio cliente também acha que aquela porta não vai atender ninguém. Não vai precisar. Sabe? Eu falei, vai esperar um pouco. Falei, esperar um pouco. Tiveram que mexer nas 2 mesas para eu entrar. Mas eu acho que essa é uma luta constante, né? Para ir quebrando esses lugares de... Vai dar confusão, a gente espera.
Só não buzina, porque se buzinar, daí já é outra coisa de embarque de Uber também. Se buzinar aí que eu vou demorar mais. Quando buzina é pra você embarcar. Não buzina que eu tô entrando, eu tenho meu tempo. Não, e não dá eu já calculei, não dá 1 minuto. Eu entrar, o cara pegar a cadeira, botar no porta-mala e sair. Então, por favor. E acho que é bem esse lugar de normatizar. Enquanto a gente tratar esse assunto como, não é nem tabu, mas como algo secundário, quer dizer, eu posso pensar, nossa, entre 100 pessoas vai aparecer um cadeirante aqui uma vez. Mais, tem uns gente, é muita gente. É muita gente e outra. As pessoas não saem justamente por essa dificuldade. Daí, o que acontece com essas pessoas, né? É muito triste, assim, você imagine, né? Lembre de vocês na pandemia. Dentro de casa. Ela só sai para ir no médico, ela sai para ir numa fisioterapia, no aniversário do avô e festa de Natal da família. Gente, é isso que acontece com grande parte das pessoas. Não tem dinheiro. Quem paga? Você vai reservar aí um táxi adaptado, um carro adaptado, tem táxi também sem acertar? Sim, qualquer mas tudo fica acima de qualquer custo de vida normal, não né? A gente sabe. Então, isso sim, é triste. Então, eu me ponho no lugar do privilégio para tentar ajudar essas pessoas. Sabe, de ter essa, né, condição. E você tem vontade de ter uma fala mais abrangente ou assim, não, eu vou dar o meu recado à medida que eu for passando pelos lugares, com as pessoas que me conhecem? Não, assim, como é que é a tua relação com isso? Você que tem tantos amigos, né, que transita entre tantos lugares. Então, recente, né, foi em março, depois eu acabei, foi em abril, e depois eu viajei, agora eu tô retomando. Existe em Curitiba já há uns 8 anos, que é o Fórum Permanente de Luta da Pessoa com Deficiência. Então, foi criado esse grupo. Quem coordenou até então, quem era coordenadora era Mirela Prosdóximo, que foi secretária, que inclusive na gestão do Gustavo Frutti teve Secretaria da Pessoa com Deficiência. Olha só. Sabe? E tudo. Mas por que secretaria? A secretaria tem uma verba, ela organiza aquela verba, ela distribui. Você tem uma secretaria dentro de uma diretoria dentro de uma secretaria e já muda tudo e daí já você perde tudo que já foi conquistado, né? De várias pautas que estavam caminhando. Elas se interrompem, né? E tal. Então, esse fórum é da pessoa com deficiência, não é de instituição, não é um grupo de instituição, de associação e tal, não. É a pessoa. Então, eu acabei assumindo essa coordenação a partir de agora. E já estamos aí conversando. Quando que vai ser o fórum? Não, o fórum, na verdade, ele é o chamado esse grupo. É uma coisa permanente, entendi. Então, o fórum permanente. Vocês vão estar sempre em discussão, em conversas. Sim. Também, durante a pandemia, teve várias lives, estão gravadas no YouTube, tem o perfil no Instagram, que a gente tá retomando tudo. E, então, o principal sempre são as calçadas e a gente briga, e eu até então também não entendia, mas hoje eu entendo que está na Constituição, que é responsabilidade dos órgãos públicos, federal, estadual, municipal, o zelo pelas vias públicas, ruas e calçadas. Então, quem é responsável pelas calçadas é a prefeitura. Não sei quando lá atrás, no Brasil, ficou essa coisa, inconsciente e coletivo, de que a calçada é responsabilidade do proprietário. Sim, o dono do prédio que vai lá e faz uma pavimentação, alguém que está na casa faz um jardim, como se cada um fosse responsável pelo seu trecho, né? A gente, quando compra um terreno, compra aquele retângulo, enfim, até o limite da calçada. Sim, até porque a gente não pode construir, né? Então, da calçada para o meio-fio não é propriedade nossa. É pública, né? Pública. Né? Tanto que a calçada é pública. Então, a luta vai ser sempre calçadas, né? A gente já tem várias demandas junto com o Ministério Público também. Então, eu só vou citar para não ficar só nesse tema. Então, são calçadas, né? As questões que a gente está diariamente aí questionando. Sim. E também aí junto com as reformas aqui em Curitiba, especialmente na República Argentina. Né? Sim, dificulta tudo. Outra questão é o Hospital de Reabilitação, que é no Cabral, perto da minha casa, que foi assim, aquela coisa também, né? Construiu
não era o terreno ideal para o hospital de reabilitação. Não, era o terreno que tinha. Tá. No hospital de reabilitação. E não foi estudado, né? Foi imposto. Foi imposto, porque era o terreno que tinha. E o que tem a rua da frente do hospital? O que é? Uma ladeira. Sabe? Então, totalmente incoerente, daí né? fazem um projeto que a pessoa pode vir de cadeira de rodas até o terminal do Cabral, se locomover sozinha. Não, daí fazem a entrada na ladeira, em vez de fazer a entrada na Avenida Paraná. Entendeu? Que a pessoa andasse 300 metros e ela estaria, né, numa entrada. Então a briga hoje é para esse hospital também sofrer uma readequação para que a gente, né, que as pessoas que possam uma entrada adequada, né? Que não dependam tanto. E daí, assim, é um hospital que não tem estacionamento. O estacionamento do hospital é do outro lado da rua, num terreno que é do INSS, e em dia de chuva vira um lamaçal. Então, assim, esse é um caso de Curitiba, e a gente sabe, eu trabalhei em prefeitura, né, municipal. Sim, é assim, infelizmente é assim que funciona, né? É o terreno total que tem. falta de planejamento para essa causa, para esse, né, essa necessidade. Então é o terreno que tem, é o terreno que está disponível, é o terreno do parceiro, que é o que aconteceu no Hospital de Reabilitação, que eles construíram o hospital no terreno de uma associação. A associação também das pessoas com deficiência lá, sabe? Então tá na pauta de vocês. Tá na pauta. Esse hospital, como hospital, ele é excelente. Tá? Atende super bem. Atende super bem. A parte do hospital, porque os traumas vêm para cá, da região aqui, não é só Curitiba. Sim. Ele é um hospital regional. Das outras cidades aqui, né? É regional. Então, se ali em Paranaguá teve um acidente com trauma grave, o cara vem fazer internado aqui. Depois ele parte para reabilitação, mas ele começa aqui dentro do hospital. Então, tem piscinas. Eu fiz ali. Fisioterapia, na água, no solo e tal. Hidroginástica, deve ter toda esse pacote. E daí aí, hidroginástica com tem os vestiários adaptados e tal. Lógico, assim, eu fui para o Hospital Sara em Brasília, né? Então ali você vê o que é a implantação de um hospital. O Sara Kubitschek. Sara. Hoje é só o Hospital Sara, né? Tem Belo Horizonte, Fortaleza, eu não lembro mais onde que tem. Daí são lógico, sedes menores, né? Mas Sim. Em Brasília tem 2 sedes, que foi aonde que eu aprendi que eu fiz a primeira vez canoagem, né? Foi lá, achei que tinha começado aqui. Não, foi lá que alguém falou, vai, se atira na água, entra nessa canoa que vai dar tudo certo. O hospital lá, o Sara, ele te mostra várias oportunidades de vida, né, na condição que você ficou. Então, vamos jogar um basquete, então tem aula de basquete, tem aula de tênis, tudo agendado, cada um tem um fisioterapeuta que atende e tal, né. Mas foi uma experiência bem boa também, mas tem gente do Brasil inteiro. E aí a gente sabe que os que sofrem mais traumas de diversos jeitos são os homens, né? Porque primeiro trauma é acidente de carro, o segundo é tiro. Olha só. E terceiro acidente de trabalho. Daí que é o meu caso, que é um trauma, uma causa desconhecida. Sim, genética, sei lá. E fica em 4º lugar, né? Então, realmente... Essa estatística traduz muita coisa. Tá. Nós vamos ter que ir caminhando para um final. Sim, sim. Você quer trazer mais alguma coisa dessa pauta? Não, aqui só, então... para Curitiba, né? Então a gente vai aí, estamos focando nas calçadas, hospital, as rotas acessíveis, que é um outro assunto também, de ligar o terminal Guadalupe no Hospital de Clínicas, né? Que as pessoas também possam chegar de cadeira de rodas no terminal e ir, porque é 1 quilômetro de distância. Claro, e a rota acessível, que é esse piso em concreto, sabe? Trocar o piso, tal. Já foi feito 1 ano e pouquinho atrás uma visita técnica, né? Um passeio técnico, que a gente pode chamar, mostrando que é bem tranquilo de fazer, é só querer, é um custo baixo e, enfim, a prefeitura tem que querer fazer, né? Então,
me ouçam. Está. E a questão a questão dos transportes, que são as plataformas nos tubos, né? Então, onde não tem rampa, tem plataforma elevatória, mas que muitas não funcionam. Então, assim, a prefeitura precisa ter uma equipe muito grande, permanente, de manutenção dessas plataformas, né? Então, assim, está se fazendo coisa, a questão do poder público ainda no século 21 que nós estamos, 20 e 23, que ainda não querem conversar com a sociedade, se fecham em temas, né, que já conhecem. Que acham que sabem tudo e tal, e não sabem. E não adianta sentar numa cadeira e fazer uma experiência. Não é isso, sabe? A pessoa tem que se sensibilizar convivendo com pessoas com deficiência, sabe? Então, a gente tem um exemplo que a gente pode, se for o caso, encerrar. A Secretaria Estadual, é Justiça e Cidadania, mas que essas secretarias mudam o nome, daí eu já esqueci. Uhum. Mas agora eles estão fazendo essa experiência das pessoas da própria secretaria conviver com pessoas com deficiência. Então lá nós temos agora como assessor o Roberto Leite, que é um advogado, que é deficiente visual, que tem o Roque, que é o cão-guia dele, e ele, então... eu ouvi um exemplo assim, mas não tem lugar para receber o Roberto e tal, mas tem que ter, tem que se adaptar, não tem que estar o espaço não é uma escolha, é uma condição para receber todos os deficientes, não, para receber ele tem que fazer isso, ponto, faz. Ainda mais secretaria, se fosse... a gente está vendo empresas se mexerem com a questão da diversidade, porque daí a questão da pessoa com deficiência, a inclusão, entra essa pauta da diversidade também. Claro. Né? Então, empresários aí que estão escutando a gente e tal, começa, não, lá na minha empresa tem uma escada, então não posso contratar um cadeirante, mas você pode contratar uma pessoa com... Sim, com outro tipo de deficiência. Com outro tipo de deficiência. Claro. O próprio deficiente visual, ele vai aprender. Visual, auditivo, ou que de repente não tem um membro. Né? Nós, como humanos, a gente apresenta várias coisas que podem configurar uma deficiência, mas onde a gente está completamente capacitado, né? Então, esse é um tabu, né? Isso é algo que eu acho que a gente está começando a conversar honestamente sobre isso. No final das contas, assim, isso sempre permeou. A gente está começando a sair dos bullying. Imagina, olha o caminho que a gente faz. Então, até outro dia, né? Todo esse exotismo que se colocava nas pessoas com deficiência eram colocados num lugar, assim, do excêntrico, até do bizarro, né? Como que a humanidade sofreu tanto com isso? E recentemente a gente começa a ter um olhar mais humano, mas só um olhar. Agora, disso, para ter políticas públicas ou uma situação de compromisso com essa população que seja capaz de mudar a realidade dessas pessoas, a gente ainda não alcançou esse lugar. E o que está acontecendo é assim, as pessoas com deficiência estão estudando, mas daí elas não conseguem colocação naquilo que ela estudou. Daí, assim, é uma vaga para uma secretária, é uma vaga para um contínuo. É um subemprego daquilo que ela teria capacidade para exercer, né? Mas eu conheço muita gente que trabalha de casa e tem vagas aí, tem muita gente... conquistando também o seu lugar, né? Temos assim, bom, lógico, no Instagram a gente encontra, mas no Brasil a gente tem um exemplo do Thiago, que é um advogado de Belo Horizonte, que ele trabalha focado nas pautas das pessoas com deficiência, que perdem benefícios de uma hora para outra. É o que está acontecendo no estado de São Paulo agora, que a Unimed simplesmente, uma decisão unilateral, ela diz que não vai atender mais as pessoas com deficiência. Quer dizer, o pai paga lá uma vida inteira um plano de saúde para ter uma garantia, uma segurança, simplesmente está... Isso não vai existir mais. E a fisioterapia para uma pessoa com deficiência, eu viajei agora, 2 semanas. Não dá para ficar sem fisioterapia, entendeu? O corpo sente, né? Tem um cansaço aí. Tudo depois, daí a minha autonomia que hoje eu tenho de usar o banheiro sozinha, né? Vaso sanitário, banho, entra e sai do banho, você já fica com medo, porque você já parou, porque é aquilo que o Fábio Porchat fala, né? É uma droga, você fica
uma semana sem fazer isso, musculação, volta tudo. Parece que você nunca fez. Você nunca fez, né? É verdade. Você para de correr 10 dias... Acabou. Você tem que começar tudo de novo. Fisioterapia para nós é isso, sabe? Trava. Literalmente, se você não fizer musculação, trava. Então, eu queria, né, deixar aqui... Isso, eu vou te pedir então para deixar um último recado. É uma conversa extensa, eu fico muito agradecida por você trazer tantas coisas, né? Uma pauta séria, mas também do ponto de vista de quem está vivendo isso. E importante, né? A gente tem que começar a falar sobre isso. Começar não, né? Continuar falando sobre isso. E a gente vê essas pessoas, né? Os mais aí abastados, né? Os privilegiados como eu, dentro de shopping. O shopping é um bunker. Ele, dentro da porta para dentro, no shopping, ele seguiu todas as regras. Todas as regras, isso. Banheiro, número de elevador. Mas da calçada para fora é terra de ninguém. Salve-se quem puder. Tava super feliz. Vamos tomar um café no Paço. Falei, vamos lá, porque lá tem a plataforma elevatória. Chegou lá, a plataforma não tava funcionando. Quebrada, Daí você pergunta pro guarda, mas estragou hoje? Não, já faz um bom tempo que tá estragado. Então, essa falta desse cuidado, né? Dessa responsabilidade. Acho que a palavra é responsabilidade. Equipamento, compromisso, né? Do equipamento, sabe? E assim, a gente sabe, equipamento na área externa é pepino, mas tem que saber, tem que pôr no orçamento, na manutenção, né, das coisas. E então falta essa. E eu já tinha ido umas 2, 3 vezes no Paço. É super legal. Você fica ali, o cara aciona ali por dentro, sobe, porque tem que subir ali uns 60 centímetros. E dentro da lei, não desconfigurou o patrimônio. Sim, a estética do prédio. Né? Puseram numa lateral. A arquitetura que conceberam ali. Puseram tá tudo numa lateral, não é um trambolho na frente, que, né? do prédio e tal. Que destoou. Aí eu falei, bom, mas nós viemos aqui, nós vamos entrar aqui. E os guardas que veio me carregar. E vieram. Muito bom, Francisca Cury. Pois fazer então. Isso aí, fazer valer os direitos que a gente tem, né? Você quer deixar algum recado, alguma coisa, uma última fala? Olha, a vida, né, nessa condição é assim, para mim, foi muito complicada por tudo que eu, né, viagens que eu fazia, ia pra praia sozinha, dirigindo, encontros e tal, e gostava de fazer fotografia. Final de semana ia ver os meninos, né, meninas, mulheres, adultos e tal, crianças, desenhar na rua, né, já fica complicado. E agora que eu tô tendo, né, uma etapa aí da vida que eu tô começando se permitindo mesmo começando a dirigir. Olha aí que bacana. Mas também acho que vou sempre precisar da ajuda dos amigos, porque para tirar a cadeira do carro e tal, né? Então aí, primeira condição é aprender a dirigir, né? Assim, porque é outro sistema, né? Com as mãos e tal. E na esperança de que as coisas melhorem rápido, né? A gente, quando eu falo, nós, brasileiros e tal, cada cidade aí tem a sua demanda. A gente está vendo as cidades se comportarem muito bem né, esse professor, esse arquiteto Eduardo Ronchetti dando aula no Brasil inteiro. Falo dele porque para mim ele é o maior especialista dessa norma. Ele diz número, nome, ponto, parágrafo da lei e tal, né? E junto com a norma tem a Lei Brasileira da Inclusão, quer dizer, é uma lei federal. Você é obrigado a cumprir as normas de acessibilidade para que todas as pessoas entrem no seu edifício, por exemplo, sabe? Então é isso, espero mesmo, né? Espero aí que as pessoas, né, se permitam conviver com pessoas sem deficiência. Todo mundo tem, né, teve, porque assim, o que a pessoa com deficiência, ela associa um pouco ao idoso, né? Ai, porque minha avó, no final da vida, ficou na cadeira de roda. Ai, porque uma tia minha... Tá. Não, né, existem muitas outras pessoas. Está aí para todo mundo, né? Temos muitas pessoas nessa condição. Rapidamente, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É muita gente. Sabe? Todas as deficiências, lógico. Claro. Né? Visual e tal. E, lógico, adulto, criança, enfim. E 30 milhões de idosos, 32 milhões de idosos. Então, daí você junta
né, junta o idoso com a deficiência. Você tem aí quase 100 milhões de pessoas que estão olhando para algum lugar lugar de esperança, né? Para que as coisas aconteçam. A acessibilidade é para todo mundo, né? A gente tem que tirar da cabeça que acessibilidade é só para mim. Não, é para todo mundo. Amanhã a mulher com um carrinho de bebê, o carrinho de compra, o cara que carrega as bebidas, o refrigerante no meio da rua, sabe? É para todo mundo. Acesso, né? Gestante, pessoas obesas, mobilidade reduzida e os acompanhantes, né? Então, tem essa estatística. Infelizmente, o censo de 2022 não questionou isso, mas não dá para olhar para trás. A gente já está lutando para que o próximo censo coloque esses números, né, reais. Porque onde que dentro das casas estão as pessoas com essas, né, essas características. Ficou muito no olhar do entrevistador se a pessoa tinha ou não deficiência, sabe? Então, a gente já sabe. E a acessibilidade não é por demanda. Então, o cara de uma escola não pode falar, não, eu não tenho nenhum aluno deficiente. Por isso eu não vou colocar rampa. Né? Talvez ele não tenha, porque ele não tenha rampa. Inclusive, a escola, ela é para atender a escola, né? O ambiente escolar e a comunidade. Então, eu posso ter uma mãe com cadeira de roda, posso ter um pai, então... Não se trata só da pessoa que está frequentando, mas de todo o entorno, né? De tudo então, essa norma está aí, 2 anos já... Ela já existia, né? Mas agora ela veio, assim, realmente redonda, não digo, mas muito, muito completa. Tanto que, como eu falei, refriso, muitas prefeituras se unindo e contratando para curso, o Ministério Público também estudando bastante, para realmente porque assim, a prefeitura tem que cobrar. Quem que vai cobrar? Né? A prefeitura, no meu prédio, vão colocar que já faz alguns anos que está sendo cobrado de uma plataforma elevatória. Tem que colocar. Não dá para questionar, é isso e ponto. Sabe? Francisca Cury, se você se candidatar a qualquer coisa, eu voto em você. Tá? Você já tem o meu voto. Espero que você que está aqui do outro lado também. Essa é a mulher que vai resolver todas essas questões com essa voz ativa, potente e com uma certa raiva, mas uma raiva boa, né? Não, raiva que eu digo assim no sentido de exigir, de cobrar, de dizer, escuta, me carrega, já que você não quebrou o troço, então você me carrega, porque eu tenho o direito de tomar o meu café, de ver meu espetáculo, de ir ao meu médico, de visitar um parente. Nesse sentido que eu acho que a gente também tem que se rebelar um pouco, senão as coisas não andam. Mas obrigada pelo convite, estou à disposição. Realmente a pauta não acaba. Não acaba nunca. Nós vamos ter chance de conversar outras vezes, né? E agradeço a você que nos acompanha hoje nessa conversa assim tão importante, né? Tão pedagógica e ao mesmo tempo tão provocadora, porque somos aí partes de uma única sociedade que precisa se olhar, né? E se ajudar, para que todos possam conviver com o mesmo nível de qualidade, de acesso, enfim, em todos os lugares possíveis, né? A gente tem esse direito, acho que todos nós, cadeirantes ou deficientes de outras naturezas, possam ter também. Então, vai lá no nosso canal, curte a gente nas mídias digitais, o YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. E termino esse programa agradecendo principalmente aos nossos patrocinadores, Conforto Ambiental, a Sassis Arquitetura Sabrina Slompo, SZL Imóveis e a Coral Engenharia. Foi um prazer estar com vocês. Deixa seu comentário, deixa sua fala, sua curtida e até o próximo NunaCast.